Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje eu vou falar de um tema diferente, né? Daquilo que eu venho falando sobre subpersonalidades, feridas emocionais. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre amizade, porque existe uma ideia muito comum de que quem tem poucos amigos tem algum problema, né? Que é antissocial, que não sabe se relacionar, que é fechado demais. Mas a verdade, gente, é que muitas vezes acontece exatamente o contrário. Algumas pessoas simplesmente elas perceberam algo que nem todo mundo percebeu ainda. Que às vezes estar rodeado de gente não significa estar conectado. Você pode passar até o dia inteiro cercado de pessoas e mesmo assim sentir um enorme vazio. E também pode passar horas sozinho, sentindo paz. Então, muitas pessoas que hoje possuem poucos ou nenhum amigo, elas não chegaram a esse lugar por acaso. Elas viveram decepções, foram rejeitadas, traídas, se sentiram usadas, participaram assim de relações superficiais demais. E aí, com o tempo, elas começaram a perceber que nem todo vínculo merece permanecer em suas vidas. Mas isso não significa que elas deixaram simplesmente de gostar das pessoas. Não significa que não desejam afeto, carinho, convivência. Significa apenas que deixaram de aceitar qualquer tipo de relação só para não ficar sozinha. Existe um momento na nossa vida, e eu não sei se vocês já passaram por isso, que algumas pessoas simplesmente elas se cansam de conversas vazias, se cansam de relações sustentadas só por conveniência, aparência ou até interesse. E aí começam a desejar algo mais verdadeiro. E muitas dessas pessoas também costumam ser mais sensíveis. Elas percebem coisas que nem sempre são ditas. Elas sentem quando existe falsidade, quando existe manipulação, quando uma pessoa ela está até presente, mas só fisicamente, não emocionalmente. Vocês já sentiram isso, de estar conversando com alguém e essa pessoa se mantém no celular, não está prestando muito atenção, não está muito ligado? Esse tipo de relação, né, gente, é muito chata, né? Não tem uma troca, você percebe que não está acontecendo essa conexão. E quando a gente fala de energia, nós não estamos necessariamente falando de algo místico, esotérico. Estamos falando de algo que todos nós já vivemos. Todos nós já entramos em lugares que nos fizeram sentir leves, acolhidos. E já tivemos também ambientes que pareciam drenar totalmente as nossas forças. E algumas pessoas percebem isso de forma muito intensa. Percebem quando existe verdade, percebem quando existe coerência. Percebem quando existe máscara. Vocês já sentiram isso? São esses tipos assim, de pessoas que são sensíveis? Pois é difícil, né? Talvez seja por isso que elas se tornem, essas pessoas mais sensíveis, se tornem mais seletivas. Existe também uma questão que vem sendo muito discutida por muitas correntes espiritualistas, conscienciais, que é a chamada transição planetária. E segundo essa visão, que eu sou muito adepta, né? Nós estamos vivendo um período de transformação profunda da consciência humana. Aqueles padrões velhos, baseados só em aparência, em competição, no controle, na necessidade constante de validação, estão começando a ser questionados, gente. E, ao mesmo tempo, está crescendo um movimento lindo em direção ao autoconhecimento, à autenticidade e à verdade interior. Então,
independentemente da forma de como cada um interprete esses conceitos, é difícil negar, gente. Dependente da religião também, é difícil negar que nós estamos vivendo uma época de mudanças sociais profundas, mudanças energéticas. E a gente está vendo muita estrutura que estão sendo questionadas, estruturas políticas, religiosas, sociais, e muitas máscaras estão caindo também. Muitas pessoas estão começando a olhar para a vida de uma forma muito diferente. Então, nesse processo, é comum que algumas amizades deixem de fazer sentido. Alguns grupos deixam de ressoar com a gente. E certas conversas percam o encanto para a gente. E isso não é porque a pessoa se tornou melhor do que os outros, mas porque sua consciência está mudando, seus valores estão mudando, a sua forma de enxergar a vida mudou. E muitas vezes, o que parece até isolamento é só uma reorganização interna. E nesse momento é que surge algo muito importante, a solitude. A solitude não é tristeza, não é abandono. A solitude é descobrir que a própria companhia pode se tornar um lugar muito seguro. É perceber que você consegue estar consigo mesmo sem sentir que algo está faltando. E talvez seja justamente aí que começam um dos processos mais profundos do despertar da consciência. Porque durante grande parte da nossa vida, muitas pessoas tentam preencher um vazio através dos relacionamentos, da aprovação que vinha dos outros, do reconhecimento, da sensação de estar pertencendo a algum grupo. Mas existe, gente, uma busca constante por algo que parece estar faltando. E aí chega um momento em que elas começam a perceber que nenhuma pessoa consegue preencher completamente esse espaço interior. E aí, nesse momento, que a jornada muda de direção. A pessoa começa a olhar para dentro, começa a questionar suas crenças, seus padrões, padrões emocionais, as suas necessidades de aprovação, os seus papéis que ela representou durante anos. Então, pouco a pouco, essas máscaras começam a cair, a necessidade de agradar diminui, a busca por validação vai perdendo força e ela vai começando a descobrir quem realmente ela é por trás disso tudo que ela aprendeu a ser, né? E aí, à medida que essa consciência se expande, algo lindo, gente, vai acontecer. Que esse sentimento de solidão vai começar a se transformar. O vazio que antes parecia tão doloroso passa a ser preenchido por uma sensação de presença, significado e paz interior. A pessoa começa a perceber que aquilo que ela procurou durante tanto tempo do lado de fora, talvez estivesse dentro dela o tempo inteiro. E aí ela vai começar a aprender a apreciar o silêncio, vai ouvir a própria verdade, a sua intuição, vai aprender a confiar mais em si mesma, ao invés de ficar buscando o que as pessoas têm para dizer para ela, orientação, segurança, carência, né? As pessoas muitas vezes têm carência e ficam nessa busca tentando preencher esse vazio. A pessoa começa a descobrir uma força interior que não depende, gente, da aprovação de ninguém. Por isso, muitas pessoas que estão despertando para uma nova consciência, uma consciência mais ampla, elas estão passando períodos de recolhimento. Não é porque elas rejeitam a vida ou então rejeitam as pessoas, mas porque elas estão se reorganizando o mundo interior.
estão voltando para casa. Alguém que está ouvindo isso aqui se sente identificado? Diz aqui no comentário que eu quero muito ouvir vocês. Essas pessoas estão voltando para si mesmas e quando isso acontece, gente, a solidão deixa de ser ausência e passa a se transformar em presença. Sabe aquele vazio? Ele vai deixando de existir e o sofrimento vai embora junto com ele. Esse sofrimento, ele preenche agora um espaço de autoconhecimento. E talvez seja justamente por isso que tantas pessoas estejam se tornando mais seletivas nas suas escolhas, né, nos seus relacionamentos. Não é porque elas estão amando menos, é porque elas começaram a se valorizar, gente. Estão valorizando mais a si mesmas do que manter aparências. Elas estão buscando autenticidade, estão buscando profundidade, mais qualidade do que quantidade. Talvez esse seja um dos grandes convites deste momento da humanidade. É parar de procurar fora aquilo que só pode ser encontrado dentro de nós. Porque toda conexão verdadeira, ela começa dentro da gente. E quando a gente aprende a nos encontrar, a solidão vai perdendo força. Não é porque a gente passa a ter mais pessoas ao nosso redor, mas porque finalmente a gente encontrou uma companhia que esteve sempre conosco o tempo inteiro, que somos nós mesmos. E esse processo a gente vive muito dentro do curso do Reconecta, né? Porque a gente vai entendendo todas essas dinâmicas que estão acontecendo dentro de nós, nesse momento planetário, essa questão de energia. Muita coisa a gente vai aprender, porque a gente também estuda isso, né? Os campos energéticos, os campos vibratórios. Tá bom, gente? Um abraço, um beijo grande para vocês.